Olá pessoal, sou Júlio Coutinho e neste vídeo tutorial iremos abordar o override de template de módulo. Vamos acessar o back-end de nosso site de estudo. Estamos utilizando o mesmo site do vídeo tutorial sobre override de layout de artigos. Temos aqui o nosso template que foi clonado, que é o Joomla 2013. E vamos trabalhar com o módulo de últimas notícias. Então, no back-end, extensões, gerenciador de módulos. Vamos procurar aqui o nosso módulo de últimas notícias. Vamos usar o filtro. É esse módulo aqui, ó. Cadê ele? Ele não foi instalado. Não tem problema algum. Novo. Vamos criar então um módulo de últimas notícias. Vamos procurar. Aqui está ele. Últimas notícias. Clico sobre o nome dele. E vamos então colocar o título. Últimas notícias. Vamos exibir o título. Vamos escolher uma posição no nosso template Joomla 2013, que foi clonado, né? Podemos pegar ali a posição 7. Em opções, vamos selecionar a categoria ou categorias aonde o módulo irá buscar os artigos, todas as categorias. E vamos atribuir a todas as páginas. Vamos salvar. F5 na nossa homepage, no nosso front-end. E aqui está o nosso módulo, últimas notícias. Ok? Este módulo será utilizado para demonstrarmos o override de template do módulo. Antes de partirmos para o override em si, vamos carregar este módulo dentro de um artigo. De que forma? No back-end, eu vou agora salvar e fechar o meu módulo. Vamos em Conteúdo, Gerenciador de Artigos, Novo Artigo. Vamos dar um título, Teste de Inclusão de módulo. No texto, apenas um pouquinho de lore $, né? Vamos copiar isso aqui. Só quero um pouco de texto, ok? E abaixo do texto, eu vou então fazer a chamada ao módulo. Nós vamos utilizar o plugin Load Module. Nós vamos demonstrar daqui a pouco. Vamos verificar se ele está habilitado. Como é que eu vou chamar o módulo? Chave Load Module espaço nome do módulo. Qual o nome deste módulo? Mod underline articles underline letters. E vou fechar a chave. Ok? Vou definir esse artigo como destaque. Vamos salvar. E vamos ao front-end do nosso site. Home. Vamos mudar a categoria dele pelo seguinte, blog. Porque nós fizemos, né, o nosso projeto com o exemplo de conteúdo em formato blog. Então ele está pegando as categorias do blog. Aqui está. Teste de inclusão de módulo, lore y e aqui o nosso módulo carregado dentro do artigo. Ok?
Volto ao meu back-end, vou salvar e fechar. E vamos apenas aqui em extensões, gerenciador de plugins, para que você conheça o plugin. Vamos pegar ele aqui, ó. É o plugin de carregamento de módulo, né? Então, vamos achá-lo. Poderíamos utilizar aqui o nosso filtro, né? Vai ser bem melhor, mas ele é um plugin de conteúdo. Então, vai estar bem aqui no início. Carregar módulos, ó. É esse plugin aqui, ó. Esse é o Load Module, ok? Então, ele está publicado, por isso que nós conseguimos carregar o nosso módulo dentro do artigo. Beleza. Agora, nós vamos fazer um override do template do módulo. Template é a camada de visão. E as extensões possuem camada de visão. O template em si, que é essa roupa do site, é uma extensão. Mas o módulo, que é também uma extensão, tem também o seu template. Assim como alguns componentes, né? Componentes de front-end também têm os seus templates, ok? Então, nós iremos trabalhar com o override do layout, né? Do template deste módulo. A lógica é a mesma abordada no tutorial de override de template de artigo. O que eu faço? Eu entro na raiz do meu site. Então, vamos acessar a raiz do nosso site, né? Vamos aqui em sistema de arquivos, var, www, Joomla, módulos, não, Joomla, administrator, modules, mod é um módulo de front-end, né, pessoal? Módulos, front-end, módulos. Aqui está ele. Cadê? Aqui está, né? Mod Artaicos Lattes. O que eu faço? Vou copiar essa pasta, esse diretório, Ctrl C, ok? Então, aqui está o arquivo padrão que o Joomla utiliza. Vou na minha pasta Joomla, estou dentro do meu site, templates, Joomla 2013, HTML, já tem ali o content, né? Ctrl V. Então, eu fiz aqui a cópia da pasta do módulo para o meu template. Entro dentro dela e eu não preciso desses arquivos aqui, ó. Então, eu vou simplesmente apagar. Diferente do nosso caso do artigo, né? Que temos que criar um novo tipo de item de menu. Dentro da minha pasta tmpl, que é a pasta de template, eu tenho o default php e o index.html. Esses dois arquivos são necessários. Então, eu vou selecionar os dois aqui, ó, Ctrl C, e vou copiar para a raiz do meu diretório do módulo. Por quê? Porque eu não preciso do diretório tmpl. Pronto. Então, dentro do meu template clonado, né, eu tenho o diretório HTML e agora tenho aqui o diretório do meu módulo, que vai sofrer o overwrite, arquivo default php e index.html. Lembrando que o index.html é um arquivo em branco, importantíssimo para evitar o escaneamento de diretório. Bem, vamos começar então a trabalhar com o override do meu template do módulo, ok? Vou pegar o arquivo e vou abrir. Vou abrir com o meu editor de texto, né? Ok. É um arquivo muito simples. Você pode perceber aqui, ó, um arquivo muito simples. Primeira coisa que eu quero fazer é o que? Eu quero printar na tela do meu arquivo um texto, só para verificar se realmente vai funcionar. Então, eu vou dar um Enter depois da tag, né, que define
a execução do módulo. Então aqui na linha 12, e eu vou fazer o seguinte, ó, H1, que é uma tag de parágrafo do HTML, né? Vou colocar aqui, ó, override de módulo. Aí você pode estar pensando ou olhando, mas gente, o que é isso aí? Bom, isso aqui é o TF8, né? Ou seja, caractere ASCII. Não adianta eu querer colocar aqui o acento, porque eu vou ter problemas, tá? Então, é assim mesmo. Módulo, Ctrl S, salvei. Ou no meu site, Ctrl F5. Olha aí, override de módulo. Ou seja, eu tenho certeza que o template, ou melhor, que o Joomla, né, está usando o arquivo que eu coloquei no meu template. Ou seja, ele já está fazendo o override, que é nada mais que a sobreposição. O Joomla não está utilizando o arquivo default do módulo. Ele está utilizando o arquivo default que eu customizei e que está sendo trabalhado a partir do diretório molde arcaicos latex no template, que está dentro do HTML. Ok? Beleza. O que eu quero fazer com esse meu módulo? Perceba que o módulo Última Notícias, ele traz o título do artigo e a partir daí você então pode visualizar o artigo. Eu quero mais. Eu quero que ele mostre, além do título, um pequeno trecho do texto daquele artigo. Volto no meu default PHP, vou tirar esse H1, né? Você já viu que foi só para você perceber que o arquivo estava sendo utilizado. Salvei e agora eu vou dar F5 para retirar do front-end. Beleza. Bom, primeira coisa, eu preciso saber quais são os outros campos que a minha variável tem. Por quê? Perceba que é um arquivo muito simples. Ele faz um loop, aqui está o PHP, um for each, né? E ele monta um array. Ele procura dentro daquele array e aí ele vai carregando na variável item. E o que ele busca naquela variável? O link e o título. Ou seja, o título do artigo, né? E o link para aquele artigo. Vamos saber o que mais poderia ser conseguido dessa variável. Vou colocar o meu cursor após a tag de fechamento do link, ó, vou dar um Enter, vou indentar e vou fazer isso aqui, ó. PHP, a gente poder abrir uma nova linha de PHP, né? Echo var underline dump, ou seja, eu quero verificar o que vem naquela variável. Abro parênteses, dólar item, que é a variável, fecho parênteses, ponto e vírgula, fecho o meu PHP. Abrir, né? Opa! Fecho o meu PHP. Ctrl S, F5 no meu front-end. Olha aí, ó. Aí está todo o conteúdo daquela variável. E você vai perceber que tem muito mais do que o título apenas, né? A variável me traz, né, um objeto do tipo stdClass e eu tenho ID, que é o identificador único, né? Eu tenho o título, aqui eu tenho o alias, que é o apelido, né? Eu tenho texto, eu tenho o leia mais, né? Então são vários outros campos, ó, criação, vários outros campos daquela variável. Se eu quero apresentar o texto de introdução, eu vou abrir o meu arquivo, ó, e vou editá-lo. Tiro o meu vardump, né, eu já sei o que eu quero, e vamos fazer o seguinte: PHP substr, né, substring, nós vamos dizer para ele trazer algo mais, ó. Abre e fecha parênteses, e eu digo para ele o seguinte: $item, né, eu já tenho aqui, ó, o link e o título, né? E eu vou então instanciar também o texto, né, que é o intro text, meu texto de introdução, vírgula, 0
0,50, o tamanho, né? Ponto, o que é esse ponto? Estou concatenando, aspas simples, 3 pontinhos, aspas simples, ponto e vírgula. Ctrl S, F5 no meu front-end. Opa, o que houve? Simples, né? Ó, o nosso PHP não foi fechado. Interrogação, fecho o meu PHP e Ctrl F5. Se eu tivesse com o meu display erros ligado, né, seria printado o erro. Aqui está agora, ó, últimas notícias. Bem-vindo. Faltou algo aqui. Subs, PHP. Opa! O que faltou? O eco, né? O eco printa. Sem o eco, nada é mostrado. Agora sim, né? Olha lá. Teste de inclusão de módulo. Título e o texto. E aqui os 3 pontinhos. Então, um pedaço do texto. Bom, só isso aqui já basta? Não. Porque se algum artigo desse tiver foto no início, ela não vai ser carregada. E eu vou ter um problema. Correto? Por quê? Por causa da tag image src. Então, não vou conseguir carregá-lo aqui. Para evitar esse tipo de problema, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar dentro do nosso comando, ó, antes do $item, nós vamos colocar assim, ó, strip underline tags. O que é o strip tags? É uma função do PHP que vai limpar todas as tags HTML, inclusive as tags de imagem. Abro parênteses e aí faço acompanhamento, ó, $item, né? Intro text, né? Tá aqui, ó. E exatamente neste ponto, ó, eu fecho o meu strip tags. Então eu quero que ele limpe as tags HTML apenas dessa variável aqui, ó, texto de introdução. E aí eu continuo com o comando, ok? Vou salvar, Ctrl S, F5 no meu front-end e pronto. No primeiro momento você não vê nenhuma mudança aqui porque esses artigos não têm imagem. Mas se tivesse imagem, você poderia observar então o resultado. Uma vez que sem o strip tags, o nome da imagem iria aparecer. E nós temos então o nosso módulo funcionando com o override de template. Na página inicial, né, sendo carregado dentro do nosso artigo, e aqui à direita, sendo instanciado enquanto módulo apenas. Obviamente, fica a critério de cada um como utilizar esse recurso do Joomla, particularmente, né, a partir do Joomla 2.5 aí. É uma ação simples e que traz um retorno muito bom. Nós tivemos experiência em grandes projetos que nós fomos fazer novos tipos de menu, mexer com código e bastava um override no template daquele módulo de menu para resolver a questão e com isso ganhar tempo. Desejo a vocês sucesso e lembro que este vídeo tutorial faz parte, está contido, né, no material didático distribuído a todos os alunos do nosso curso de Web Design com foco em CMS Joomla 3.x, orientado a projeto. Maiores informações no site www.joomlacurso.com.br. Aqueles que ainda não conhecem o livro de minha autoria, Guia de Consulta Rápida Joomla 3.x, convido a acessar o site www.livrodejoomla.com.br e conhecer o nosso projeto. O livro está sendo despachado para todo o Brasil. Sucesso!